Ibrahim Traoré envia mensagem chocante ao novo Papa Leão XIV e deixa todos sem palavras. Como um Papa pode dormir tranquilo, sabendo que crianças africanas morrem de fome todos os dias, enquanto os cofres do Vaticano transbordam de ouro? Essas palavras cortantes ecoaram pelos corredores do poder mundial quando Ibrahim Traoré, o mais jovem líder da África, decidiu fazer algo que nenhum outro presidente africano ousou antes: enviar uma carta aberta ao recém-eleito Papa Leão XIV, sucessor do falecido Papa Francisco. O que ninguém esperava é que essa mensagem seria capaz de abalar as estruturas milenares da Igreja Católica e provocar uma das maiores reflexões sobre o papel do Vaticano no mundo moderno. Ibrahim Traoré, aos 36 anos, não é um líder comum. Comandante militar que assumiu a presidência de Burkina Faso após um golpe de Estado em 2022, ele carrega nos ombros o peso de liderar uma das nações mais pobres do mundo. Mas foi justamente essa experiência direta com a pobreza e o sofrimento de seu povo que o levou a fazer algo extraordinário: confrontar o novo líder da Igreja Católica com verdades que muitos preferem ignorar. A mensagem de Traoré ao Papa Leão XIV não foi apenas um documento diplomático, foi um grito de socorro, um manifesto de esperança e, acima de tudo, um chamado à consciência que deixou o mundo inteiro em silêncio. O conteúdo dessa carta, que você conhecerá agora, expõe feridas históricas que nunca cicatrizaram e levanta questões que nem mesmo os cardeais mais experientes do Vaticano conseguiram responder. Em um momento em que o mundo ainda se recuperava do impacto da morte do Papa Francisco, essa mensagem chegou como um terremoto que sacudiu os alicerces da Igreja. O jovem líder africano não hesitou em apontar as contradições entre a riqueza do Vaticano e a miséria que assola seu continente. A Igreja precisa decidir de que lado da história quer estar, declarou Traoré em um pronunciamento que precedeu o envio da carta. Não podemos mais aceitar palavras vazias de consolo enquanto nosso povo sofre. O novo Papa tem uma escolha a fazer: continuar com a tradição de ignorar o sofrimento africano ou ser verdadeiramente revolucionário em suas ações. A coragem de Ibrahim Traoré em enfrentar uma das instituições mais poderosas do mundo não passou despercebida. Em poucas horas após o envio da carta, líderes de outros países africanos começaram a manifestar seu apoio, e um movimento sem precedentes começou a tomar forma. A mensagem do jovem presidente não era apenas uma crítica, mas um chamado à transformação real e profunda que ecoou por todo o continente africano. Antes de continuarmos com essa história impressionante que mudou para sempre a relação entre a Igreja e a África, preciso te fazer uma pergunta importante. Você acha que já passou da hora das grandes instituições mundiais ouvirem a voz dos mais necessitados? Me conta aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma história impactante como essa. Deixe seu like também. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos que fazem a diferença. Em Burkina Faso, as ruas se encheram de pessoas que apoiavam a iniciativa de seu líder. Cartazes com frases como: "A África merece mais que orações" e "Justiça é mais importante que caridade" começaram a aparecer em manifestações pacíficas. A população, cansada de décadas de promessas vazias, finalmente encontrou uma voz que expressava sua frustração e seus anseios por mudança. O movimento crescia a cada hora, com pessoas de todas as idades e religiões se unindo em apoio à corajosa iniciativa de seu presidente. O impacto da carta foi ainda mais significativo porque veio em um momento crucial para a Igreja Católica. Com a recente morte do Papa Francisco e a eleição do Papa Leão XIV, o Vaticano estava em um período de transição delicado. A mensagem de Traoré não poderia ter chegado em um momento mais decisivo, forçando o novo pontífice a enfrentar questões fundamentais
sobre o futuro da Igreja logo no início de seu papado. Era uma oportunidade única para a mudança, mas também um desafio sem precedentes para a nova liderança da Igreja. Enquanto isso, no Vaticano, o clima era de apreensão e inquietação. O Papa Leão XIV, ainda se adaptando ao seu novo papel, sabia que sua resposta a essa carta poderia definir não apenas seu pontificado, mas o futuro da relação entre a Igreja e o continente africano. Os corredores da Santa Sé, normalmente tranquilos, agora fervilhavam com discussões intensas sobre como responder a esse desafio sem precedente. Cardeais e conselheiros se dividiam entre aqueles que pediam uma resposta firme e tradicional, e outros que viam ali uma oportunidade histórica de transformação. A Carta de Traoré não apenas questionava o papel atual da Igreja, mas também trazia à tona séculos de história complexa entre o catolicismo e a África. Ele mencionava especificamente como a evangelização do continente muitas vezes andou de mãos dadas com a colonização, e como as feridas desse período ainda não haviam sido adequadamente reconhecidas ou curadas pela Igreja. Era um momento de verdade que exigia muito mais do que respostas diplomáticas tradicionais. O mundo inteiro aguardava para ver como essa história extraordinária se desenrolaria. Ibrahim Traoré estava prestes a provar que, às vezes, é preciso coragem para dizer verdades que o mundo prefere ignorar. E o novo Papa Leão XIV estava prestes a enfrentar o maior desafio de seu pontificado antes mesmo de completar seus primeiros meses como líder da Igreja Católica. A tensão no ar era palpável e todos sabiam que o que estava por vir mudaria para sempre a história da relação entre a Igreja e a África. Era uma manhã tranquila no Vaticano quando o envelope oficial de Burkina Faso chegou às mãos do Papa Leão XIV. O pontífice, ainda se adaptando ao peso do anel do pescador e às responsabilidades de liderar mais de 1,3 bilhão de católicos após a morte do Papa Francisco, não imaginava que aquele documento mudaria completamente sua perspectiva sobre o papel da Igreja no século XXI. Ibrahim Traoré, em sua sala presidencial em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, havia passado noites em claro redigindo cada palavra daquela carta. O jovem líder, conhecido por sua franqueza e determinação, decidiu que era hora de confrontar a maior instituição religiosa do mundo com uma realidade que há séculos vem sendo ignorada: o papel da Igreja Católica na África e sua responsabilidade histórica com o continente. Santidade, começava a carta. Escrevo-lhe não apenas como presidente de Burkina Faso, mas como filho de uma África que sangra há séculos. Uma África que viu a cruz chegar junto com as correntes, que viu templos serem erguidos enquanto nossa cultura era destruída. Uma África que hoje observa em silêncio enquanto o ouro brilha nos altares de Roma e nossas crianças morrem de fome nas ruas de Ouagadougou. A mensagem de Traoré continuava, tocando em pontos que poucos haviam ousado mencionar antes. O Senhor, como novo líder da Igreja Católica, tem diante de si uma escolha histórica. Pode continuar o ciclo de promessas vazias e orações distantes, ou pode ser o Papa que finalmente olhou para a África, não com pena, mas com verdadeiro respeito e disposição para a mudança. O momento de agir é agora, enquanto ainda há tempo para corrigir séculos de injustiças. Laikons em seu gabinete, rodeado por assessores que insistiam para que suavizasse o tom da mensagem, Traoré permaneceu firme. Se não falarmos a verdade agora, quando falaremos? Questionou ele. Por quanto tempo mais devemos aceitar bênçãos enquanto nosso povo sofre? A Igreja precisa entender que não queremos apenas suas orações, queremos justiça, queremos ação, queremos mudança real. A carta detalhava, com precisão cirúrgica, a disparidade entre a riqueza do Vaticano e a realidade das comunidades católicas africanas. Traoré apresentou números que mostravam como paróquias em seu país mal conseguiam manter suas estruturas básicas, enquanto a Basílica de São Pedro resplandecia em ouro e mármore. Não estamos pedindo esmolas,
escreveu ele. Estamos exigindo uma prestação de contas histórica. A igreja não pode continuar pregando humildade enquanto acumula riquezas incalculáveis. O documento também abordava questões mais profundas sobre a relação entre a Igreja e a África. Traoré questionava por que, após séculos de presença católica no continente, as nações africanas continuavam entre as mais pobres do mundo. Ele desafiava a Igreja a explicar como reconciliava sua mensagem de amor ao próximo com sua aparente indiferença ao sofrimento africano. Cada palavra era como uma flecha certeira, atingindo o coração das contradições que a Igreja há tanto tempo tentava ignorar. Quando o Senhor foi eleito após a morte do Papa Francisco, continuava a carta, muitos em África nutriram esperanças de mudança, mas esperança sem ação é apenas mais uma forma de opressão. Precisamos de um Papa que não apenas reze pela África, mas que haja pela África. Um Papa que entenda que a verdadeira caridade não está em doar migalhas, mas em corrigir injustiças históricas. O Senhor tem a oportunidade de ser esse Papa, de marcar seu nome na história, não apenas como mais um líder da Igreja, mas como aquele que teve a coragem de fazer o que é certo. A carta também tocava em pontos sensíveis sobre a representatividade africana na hierarquia da Igreja. Traoré questionava por que, mesmo com o crescimento significativo do catolicismo na África, o continente ainda era subrepresentado nos altos escalões do Vaticano. Ele argumentava que essa disparidade era mais um reflexo do colonialismo que ainda permeava as estruturas da Igreja, uma forma sutil, mas persistente de discriminação que precisava ser enfrentada e corrigida. Enquanto escrevia, Traoré sabia que suas palavras causariam controvérsia. Mas como líder de uma nação onde a maioria da população vive abaixo da linha da pobreza, ele sentia que o silêncio não era mais uma opção. A África não pode mais esperar, escreveu ele. Chegou a hora de a Igreja provar se suas palavras de amor e compaixão são mais que retórica vazia. O mundo está assistindo e a história julgará não apenas suas ações, mas também sua inação. A força das palavras de Traoré vinha não apenas de sua posição como líder de Estado, mas de sua própria experiência pessoal. Ele descreveu como crescendo em uma das regiões mais pobres de Burkina Faso, via a Igreja como uma fonte de esperança, mas também como um símbolo das profundas contradições que marcavam a relação entre o Vaticano e a África. Como explicar a uma criança faminta, ele questionava, que a mesma Igreja que prega a caridade mantém tesouros incalculáveis trancados em seus cofres? À medida que a carta se aproximava de seu fim, o tom de Traoré mudava de acusação para um chamado à ação. Ele propunha medidas concretas que o Vaticano poderia tomar para começar a corrigir séculos de desequilíbrio, desde a redistribuição de recursos até a criação de programas de desenvolvimento geridos pelos próprios africanos. Não queremos caridade, ele enfatizava. Queremos parceria, respeito e reconhecimento de nossa dignidade como seres humanos e como filhos de Deus. A repercussão da carta de Ibrahim Traoré foi imediata e explosiva. Nas primeiras horas após seu conteúdo vir a público, a mensagem do jovem líder africano viralizou nas redes sociais e dominou as manchetes dos principais jornais do mundo. O Vaticano, tradicionalmente conhecido por sua resposta comedida e diplomática, encontrou-se em uma posição sem precedentes, forçado a confrontar questões que há séculos vinham sendo cuidadosamente evitadas. No coração da África, a mensagem de Traoré ressoou como um grito de libertação há muito reprimido. Em países vizinhos, líderes que antes hesitavam em criticar abertamente a Igreja começaram a se manifestar. O presidente do Mali declarou: Traoré disse em voz alta o que sussurramos há gerações. Em Uganda, manifestantes se reuniram em frente à principal catedral do país, carregando cartazes que diziam: a África merece mais que promessas vazias. O movimento crescia a cada hora, ganhando dimensões que nem mesmo Traoré havia previsto. A carta não apenas questionava a riqueza material da Igreja, mas também
sua responsabilidade moral. Traoré havia incluído um detalhado relatório sobre a situação em Burkina Faso, escolas católicas deteriorando-se por falta de recursos, hospitais missionários funcionando sem equipamentos básicos, enquanto as catedrais europeias recebiam milhões em restaurações. Como explicar a nossos fiéis, escreveu ele, que Deus ama a todos igualmente, quando a própria Igreja demonstra o contrário em suas ações? Nos corredores do Vaticano, a tensão era palpável. Cardeais conservadores argumentavam por uma resposta firme, defendendo a tradição e a autoridade da Igreja. Outros, mais progressistas, viam na carta uma oportunidade de mudança há muito necessária. O Papa Leão XIV, confrontado com essa divisão em seus primeiros dias de pontificado, sabia que sua resposta definiria não apenas seu papado, mas potencialmente o futuro da Igreja na África. A carta de Traoré havia tocado em feridas profundas e antigas. Ele mencionava especificamente como a Igreja havia historicamente se aliado aos poderes coloniais. Como missionários, muitas vezes haviam sido instrumentos de dominação cultural, e como essas questões nunca haviam sido adequadamente abordadas. Não podemos falar de reconciliação, escreveu ele, sem primeiro reconhecer os pecados do passado. Em Burkina Faso, Traoré continuava sua rotina diária de governo, mas agora sob intensa atenção internacional. Jornalistas de todo o mundo chegavam a Ouagadougou, ansiosos para entender melhor o homem que havia ousado desafiar o Vaticano. Em entrevistas, ele se mantinha firme. Não escrevia essa carta para criar divisão, mas para iniciar um diálogo honesto e necessário. É hora de a Igreja provar que suas palavras de amor e compaixão são mais que retórica vazia. A tensão aumentou quando grupos conservadores dentro da Igreja começaram a questionar a legitimidade de Traoré como líder, citando sua ascensão ao poder através de um golpe militar. Mas o presidente africano respondeu com dignidade: minha legitimidade não vem do modo como cheguei ao poder, mas da verdade das minhas palavras. Pergunte a qualquer criança faminta nas ruas de Ouagadougou se o que digo é verdade. A fome não questiona a legitimidade de quem oferece pão. Enquanto isso, teólogos e acadêmicos começaram a analisar mais profundamente as questões levantadas na carta. Um respeitado teólogo da Universidade de Nairobi publicou um artigo argumentando que as palavras de Traoré não eram apenas um desafio político, mas um chamado profundamente espiritual para a Igreja retornar às suas raízes de justiça social e verdadeira solidariedade com os pobres. O debate se espalhava por universidades e seminários em todo o mundo. A carta também provocou debates intensos sobre o futuro do catolicismo na África. Com o continente projetado para ter a maior população católica do mundo nas próximas décadas, as questões levantadas por Traoré não podiam mais ser ignoradas. A Igreja precisa decidir, escreveu ele, se quer ser parte do problema ou parte da solução na luta contra a pobreza e a injustiça em África. O tempo das meias medidas acabou. Em meio a toda essa agitação, surgiram rumores de que o Papa Leão XIV estava considerando uma visita sem precedentes a Burkina Faso. Fontes do Vaticano indicavam que o pontífice estava profundamente impactado pela carta e queria responder não apenas com palavras, mas com ações concretas. O mundo aguardava ansiosamente para ver como esse confronto histórico entre um jovem líder africano e uma das instituições mais antigas do mundo se desenvolveria. Nas ruas de Ouagadougou, o apoio a Traoré crescia diariamente. Pessoas comuns começaram a compartilhar suas próprias histórias de como a pobreza e a desigualdade haviam afetado suas vidas, enquanto observavam a opulência da Igreja de longe. Um jovem estudante declarou em uma entrevista: pela primeira vez, alguém teve coragem de dizer o que todos pensávamos. Não queremos mais promessas vazias. Queremos justiça. O impacto da carta se estendia além das fronteiras religiosas. Líderes muçulmanos e de outras denominações cristãs
começaram a expressar seu apoio à mensagem de Traoré. Um importante imã de Dakar declarou: "Estas palavras transcendem a religião. São um chamado à justiça que todos os líderes religiosos deveriam ouvir." A mensagem havia se tornado um símbolo de luta contra a desigualdade global. A resposta do Papa Leão XIV à carta de Ibrahim Traoré surpreendeu o mundo. Contrariando séculos de tradição diplomática do Vaticano, o novo pontífice decidiu responder não apenas com palavras, mas com ações concretas que ninguém esperava. Em um pronunciamento histórico transmitido ao vivo para todo o mundo, o Papa reconheceu publicamente os erros históricos da Igreja em relação à África. As palavras do presidente Traoré, declarou o Papa, não são apenas um desafio à Igreja, são um chamado à nossa consciência. Por tempo demais, fechamos nossos olhos para injustiças que nós mesmos ajudamos a perpetuar. Hoje, não pedimos apenas perdão, nos comprometemos com mudanças reais e mensuráveis. O pronunciamento foi seguido pelo anúncio de medidas sem precedentes na história da Igreja. O Papa anunciou a criação de um fundo especial de 50 bilhões de euros, proveniente da venda de propriedades e obras de arte do Vaticano, destinado exclusivamente ao desenvolvimento de projetos sociais na África. Além disso, declarou que 1/3 dos cargos de alta hierarquia da Igreja seria reservado para religiosos africanos, uma mudança radical na estrutura de poder do Vaticano. A Igreja deve refletir a diversidade do povo de Deus, afirmou ele. Mas o que realmente capturou a atenção do mundo foi o anúncio de que o Papa realizaria sua primeira viagem internacional justamente a Burkina Faso, para um encontro pessoal com Ibrahim Traoré. "Não vou como líder da Igreja", declarou, "mas como um peregrino em busca de reconciliação e justiça. É hora de a Igreja aprender com aqueles que por tanto tempo ignorou." O encontro entre Traoré e o Papa Leão XIV em Ouagadougou foi um momento histórico que ninguém que presenciou jamais esqueceria. O jovem líder africano recebeu o pontífice não no palácio presidencial, mas em uma das áreas mais pobres da cidade, onde crianças subnutridas brincavam entre casas de barro e palha. O contraste entre a simplicidade do local e o significado histórico do momento não poderia ser mais marcante. "Santidade", disse Traoré durante o encontro público. Suas ações mostram que a Igreja ainda pode ser um farol de esperança quando escolhe estar verdadeiramente ao lado dos pobres e oprimidos. O Papa, visivelmente emocionado, respondeu: "Não vim aqui para dar bênçãos, mas para receber lições de dignidade e coragem. A África tem muito a ensinar à Igreja sobre fé verdadeira e resistência." Durante sua estadia em Burkina Faso, o Papa Leão XIV quebrou diversos protocolos. Ele visitou hospitais sem recursos, escolas deterioradas e comunidades em situação de extrema pobreza. Em cada lugar, não apenas oferecia palavras de conforto, mas anunciava projetos concretos de desenvolvimento que seriam implementados imediatamente. Sua presença entre os mais pobres não era apenas simbólica, era o início de uma transformação profunda. O momento mais tocante da visita ocorreu quando o Papa, em um gesto simbólico, removeu seu anel papal, um dos símbolos mais importantes de seu cargo, e o entregou a uma criança local, declarando: "Este anel vale muito dinheiro, mas a dignidade desta criança vale infinitamente mais. A partir de hoje, a Igreja usará sua riqueza não para adornar-se, mas para servir aos que mais precisam." A visita culminou com a assinatura de um documento histórico, conhecido como Acordo de Ouagadougou, que estabelecia compromissos concretos da Igreja Católica com o desenvolvimento da África. Entre as medidas estava a criação de um conselho permanente de líderes africanos
para supervisionar as ações da Igreja no continente e garantir que as promessas fossem cumpridas. Ibrahim Traoré, em seu discurso de despedida ao Papa, declarou: "Hoje não celebramos apenas promessas, mas o início de uma nova era. Uma era em que a Igreja não apenas prega sobre justiça, mas a pratica. Uma era em que a África não é mais vista como um continente a ser salvo, mas como um parceiro a ser respeitado e ouvido." O impacto dessas mudanças foi imediato e profundo. Outras instituições religiosas começaram a seguir o exemplo do Vaticano, reavaliando suas próprias relações com a África. Governos e organizações internacionais se viram pressionados a repensar suas políticas de auxílio ao continente africano. A mensagem era clara: a era do paternalismo havia acabado. As transformações não se limitaram apenas a aspectos materiais. O Papa Leão XIV estabeleceu uma comissão especial para estudar e reconhecer oficialmente as contribuições africanas para o cristianismo, destacando como muitos santos e teólogos africanos haviam sido esquecidos pela história oficial da Igreja. Era um reconhecimento tardio, mas necessário, da riqueza espiritual e intelectual do continente. A coragem de Ibrahim Traoré em desafiar uma das instituições mais poderosas do mundo e a surpreendente resposta do Papa Leão XIV marcaram o início de uma nova era nas relações entre a Igreja Católica e a África. Mais do que isso, estabeleceram um novo paradigma para como instituições globais devem se relacionar com o continente africano. A transformação, que começou com uma carta corajosa, se tornou um movimento global por justiça e dignidade. Nos meses que se seguiram ao histórico encontro em Ouagadougou, as mudanças prometidas começaram a se materializar de forma concreta. O fundo especial criado pelo Vaticano já financiava centenas de projetos em toda a África, desde a construção de hospitais modernos até programas de desenvolvimento agrícola sustentável. Mais importante ainda, estes projetos eram geridos por africanos, para africanos, respeitando as necessidades e conhecimentos locais. A representatividade africana na hierarquia da Igreja também aumentou significativamente. Pela primeira vez na história, cardeais e bispos africanos ocupavam posições de real poder e influência no Vaticano. Suas vozes, antes marginalizadas, agora eram ouvidas e respeitadas nos mais altos níveis de decisão da Igreja. Esta mudança não era apenas simbólica, representava uma transformação profunda na estrutura de poder da instituição. O impacto da iniciativa de Traoré se estendeu muito além das fronteiras religiosas. Sua carta ao Papa havia desencadeado um movimento mais amplo de questionamento das relações de poder entre instituições globais e o continente africano. Outros líderes africanos começaram a se manifestar, exigindo mudanças similares em suas relações com organizações internacionais. A África começava a encontrar sua voz coletiva. Em Burkina Faso, as mudanças eram ainda mais visíveis. O país, antes conhecido principalmente por sua pobreza, tornou-se um símbolo de transformação e esperança. Os projetos financiados pelo Fundo do Vaticano começavam a mostrar resultados concretos, melhorando significativamente a vida da população local. Escolas foram reformadas, hospitais equipados, e programas de desenvolvimento começaram a criar oportunidades reais de mudança. Ibrahim Traoré, em um discurso 1 ano após o histórico encontro com o Papa, refletiu: "Nossa carta não foi apenas um protesto, foi um chamado à dignidade, e quando respondida com sinceridade e ação, mostrou que mudanças reais são possíveis. Hoje, não somos mais apenas receptores de caridade, mas parceiros em nosso próprio desenvolvimento. Esta é a verdadeira mensagem de esperança que queremos compartilhar com o mundo." O Papa Leão XIV, por sua vez, continuou demonstrando seu compromisso com as mudanças iniciadas. Em sua encíclica Africae Dignitas, Dignidade da África, ele estabeleceu novos princípios para a atuação da Igreja no continente, enfatizando a necessidade de respeito à cultura local e verdadeira parceria no desenvolvimento. O documento tornou-se um marco na história da Igreja,
estabelecendo um novo paradigma para suas relações com diferentes culturas e povos. A história de Ibrahim Traoré e sua corajosa mensagem ao Papa nos ensina uma lição poderosa. Quando a verdade é dita com coragem e recebida com humildade, transformações profundas são possíveis. Sua iniciativa não apenas mudou a relação entre a Igreja e a África, mas estabeleceu um novo padrão para como o mundo deve se relacionar com o continente africano. É uma história que nos lembra que a mudança real começa quando alguém tem a coragem de dizer as verdades necessárias. Esta história nos mostra que às vezes é preciso coragem para dizer verdades incômodas e ainda mais coragem para ouvi-las e agir sobre elas. O diálogo entre Traoré e o Papa Leão XIV provou que é possível transformar séculos de desigualdade em uma nova era de respeito mútuo e verdadeira parceria. É um exemplo que continuará inspirando gerações futuras. O legado dessa transformação continuará reverberando por muito tempo. Não apenas na África, mas em todo o mundo, pessoas começaram a questionar antigas estruturas de poder e a exigir mudanças reais. A carta de Traoré e a resposta do Papa Leão XIV nos mostram que, quando há vontade verdadeira de mudança, nenhuma instituição é grande demais para se transformar. E você? O que achou dessa história extraordinária? Acha que outras instituições globais deveriam seguir o exemplo do Vaticano? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias impactantes. Ative o sininho também. E se essa história tocou seu coração, tanto quanto tocou o nosso, compartilhe com seus amigos e família. Juntos, podemos espalhar mensagens de esperança e transformação que fazem a diferença no mundo.